Oi, gente, boa noite. Essa é mais uma live do nosso programa Florescendo com a Lê. O tema de hoje é: você tem medo de ser traída novamente? Quantas mulheres sofrem, né, desse medo, desse receio de ser traída novamente? E eu quero falar para você que esse medo é um medo comum, mas que não deve existir. Não é porque você foi traída uma vez que você vai ser traída sempre. E aí eu quero começar exatamente com essa fala. Porque o que eu mais escuto em todos os meus vídeos são as mulheres falando assim: quem traiu uma vez, trai sempre. Como se fosse uma sentença. Então significa o seguinte: eu fui traída uma vez, esse meu marido se arrependeu, ele mudou a atitude, nunca mais eu vou ser feliz? Será? Será se isso é verdade? Então até o final da live eu vim responder isso para vocês. Quero dar um abraço em todo mundo, dizer que sejam todas muito bem-vindas aqui. Compartilha esse vídeo, escreve aqui seu nome para eu te dizer um oi depois. E eu sei que domingo à noite é o momento que a gente para pensar assim: como que está a minha vida? Como que foi o final de semana? Muitas de vocês me mandando mensagens, sofrendo, que sabe que ainda estão sendo traídas, ou então não estão sendo traídas, mas sofrem com o luto, né? Com essa dor que ainda está dentro de você. Então nesse quadro de hoje eu quero falar para você que é possível você vencer a dor da traição em 4 semanas. É possível você vencer essa dor da traição em 4 semanas e restaurar o seu casamento. E já vou fazer um convite. Quem quiser participar da nossa próxima maratona, a lista de espera já está aqui na minha bio, o link. Coloca lá, é online, gratuito. Entra no grupo do WhatsApp para você ser notificada. E eu vim conversar com vocês no domingo à noite. Porque quantas mulheres passaram o final de semana chorando? Quantas mulheres passaram o final de semana triste porque está desconectada do marido, está tentando reconquistar, né, principalmente a sua autoconfiança. E aí esse medo, eu vou ser traída de novo, não sai da sua cabeça. Algumas de vocês que estão aqui já sentiram esse medo de ser traída novamente? Quero dar um abraço no coração de cada um de vocês. Quem está aqui vai dizendo oi. E no final eu venho responder vocês, tá? Venho responder todas as perguntas. Venho falar com todas vocês aqui. Pode fazer as perguntas que eu venho no final dizer um oi para vocês. Então o tema de hoje é: se você tem medo de ser traída novamente, o que fazer? A primeira coisa que eu quero que vocês pensem é que a traição, ela é a gota d'água do problema. Deixa eu explicar melhor para vocês. Já existia um relacionamento que estava com problema, já existia um casamento cheio de questões, e aí a gota d'água foi essa traição. Muita gente se confunde, pensa assim, ó: Ale, o meu casamento acabou porque eu fui traída. Não, depois que eu fui traída, nossa, meu casamento não teve mais jeito. Ou porque, ó, meu casamento... Só que eu quero que você pense que para acontecer a traição, já existia uma relação onde a confiança não era muito boa, já não existia mais uma troca entre marido e mulher, muito pelo contrário. Já existia uma grande desconexão. Então já existia algo que vinha sendo alimentado um tempo após outro tempo, já existia pouco diálogo, já existia aquela conversa assim, né? Ah, busca o menino, traz não sei o que, lembra de comprar o leite, faz não sei o que. Onde você tá bem? Tô. Então bora. Sabe assim, aquela conversa que eu falo que é meia palavra, né? Bom dia, bom. Como é que foi o trabalho? Bom. Então não tem mais diálogo, não tem intimidade, não tem cumplicidade. Então esse casamento que já existia assim, criou o espaço para entrar uma terceira. E aqui eu não estou colocando culpa. Eu estou apenas dizendo para você que a sua traição, né, a traição que você sofreu, ela foi a gota d'água de um relacionamento que não vinha saudável. Que ao longo do tempo, ele foi sendo minado com pequenas coisas. Quantas mulheres me procuram e falam assim: ah, eu passo um mês sem olhar na cara do meu marido. Ah, o meu marido fica com raiva de mim e fica na casa da mãe dele. Ah, eu
eu e meu marido, a gente não beija na boca, não sei nem quanto tempo. Uma vez eu ouvi uma mulher falando assim pra mim, né? Me mandou uma mensagem no meu direct, aí eu perguntei pra ela, como é que estão as coisas aí? Aí eu brinquei com ela, né? Que ela falou assim, aqui a gente tá muito distante um do outro. Eu falei, quanto tempo, tem quantos dias que vocês não beijam na boca? Aí ela botou embaixo assim, dias? Tem anos. Vocês entendem que nessa relação abre um grande espaço? E aí quando você é traída, tem um outro problema aqui. Já tem uma relação com problema, né? Toda essa desconexão. Aí cria agora uma desconfiança. Quando a mulher ela vive desconfiada, e eu quero que vocês entendam que essa desconfiança e que essas atitudes que eu vou falar para vocês das mulheres não é um erro. É porque como eu não sei o que fazer, eu faço de uma maneira errada. Então imagina você, antes de ir para uma autoescola, você pegava um carro e tenta dirigir. Só que se você não sabe como fazer, você vai apagar o carro, você vai dar aquele, né, ligar o carro e sair pulando o carro, você vai sair com o carro em zigue-zague, você não sabe estacionar. Então, quando eu comento com as mulheres que elas cometem alguns erros no relacionamento, não é porque ela está fazendo algo errado de propósito, é porque ela não sabe como fazer da maneira certa. Então, uma das coisas que as alunas me trazem, né? E aí eu vou trazer um exemplo da Leila. A Leila é uma aluna do nosso treinamento, do programa Florescer, e ela conta pra mim que o marido dela trabalhava na cidade vizinha, então ela saía de casa sem ele saber, ela ia até a cidadezinha vizinha, lá na outra cidade onde ele trabalhava, para ficar vigiando, para ver se ele realmente estava lá no trabalho. Ela não tinha sossego, ela precisava fazer isso. E eu vejo muitas mulheres me contando essa história, me falando, Alê, eu passo horas vigiando ele. Mulheres que gastam tempo, recurso, vigiando o marido. E por que isso é um erro? Porque quanto mais eu invisto em algo que eu tenho medo, mais isso cresce dentro de mim. Então, na medida que eu vou investindo em vigiar o meu marido, em olhar para ele e ficar indo lá, imagina, gente, do lado de fora do trabalho do homem, vigiando se ele está lá ou não. Isso vai crescendo dentro de mim. Então, quanto mais cresce essa insegurança em mim, essa insegurança e desconfiança, menos eu consigo olhar para mim, menos eu consigo entender quais são as minhas questões, quais são as minhas dores que eu não resolvi ainda. O que dentro de mim precisa ser olhado que eu ainda não olhei. Porque quando você sofre uma traição, você fica magoada, ressentida. Dentro de você é uma dor enorme. E aí se você continua só focando para ele, olhando para ele, para o que ele está fazendo, essa dor dentro de você não é resolvida. Aí você é uma mulher insegura, uma mulher que não tem confiança em si, muito menos você vai voltar a confiar nele. Então o medo de ser traída novamente não vai diminuir. Você não vai viver em paz. Porque dentro de você tem vamos dizer assim, um monstro crescendo. E a gente acaba alimentando esses sentimentos porque a gente tem essas atitudes por não saber o que fazer. Uma outra atitude que eu já vi, já recebi mensagens, e já escutei na minha mentoria, né, individual, quando eu atendo mulheres, ou até mesmo as alunas do programa Florescer, né, do meu treinamento, é que elas colocaram aplicativo de espionagem no celular do marido. Confessa aqui pra mim, gente, quem já quis fazer isso ou quem já fez? De colocar um aplicativo no celular do marido para ficar vigiando ali, ó, em tempo real. Espionagem. E aqui tem dois grandes problemas. Deixa eu ver aqui vocês. Oi, Aline, um cheiro, querida. Que bom que você tá com a gente aqui, viu? No YouTube. Quem tá comigo também aqui no Facebook. Coloca o nome aqui. Que linda. Sempre tive ótima conexão e o chifre aconteceu. Mas realmente, quem traz uma vez, traz sempre. Experiência própria. Querida, eu vou responder você, tá? Nácia, no final aqui. Eu vou responder a sua pergunta aqui, esse comentário que você falou, né? Quem traz de uma vez, traz sempre.
Quem mais tá aqui? Deixa eu ver. Vocês já colocaram, gente? Coloca aqui pra mim, por favor. Já tive vontade. Já coloquei aplicativo. Olha só. Quando você coloca o aplicativo, tem um grande problema aqui. Você consegue perceber que... Primeiro tem os aplicativos, gente, que eu fiquei sabendo que o que eles trazem não é verdade, tá? Você tá pagando, é um golpe, né? Segundo, você já percebeu que se você coloca um aplicativo e fica vigiando esse marido, escondido dele, você também tá fazendo algo escondido dentro do seu relacionamento? Ale, mas ele me traiu. Sim, mas o erro dele vai justificar você ficar fazendo uma coisa escondida? Porque você não vai contar pra ele, né? Estou te vigiando. Provavelmente você vai colocar e vai ficar mentindo pra ele. Eu preciso que vocês entendam que uma relação, para ela fluir bem, para ela ter uma verdadeira conexão, para que você fale, eu tô aqui 100% dentro dessa relação, ela tem que ser honesta de um lado e do outro. Eu sei que algumas de vocês não vão concordar comigo, não vão gostar de ouvir isso, mas eu preciso me posicionar aqui falando pra vocês realmente o que é ter um relacionamento saudável. Então, a partir do momento que esse homem me trai, pede perdão, e eu fico vigiando ele com o aplicativo e mentindo pra ele, vocês conseguem entender que a gente também não tá sendo 100% dentro desse relacionamento? Porque a tua mágoa não tá permitindo, a tua desconfiança não tá permitindo. E aí, quando eu escuto isso das mulheres, eu entendo o quanto elas estão sofrendo. Porque é esse o sofrimento. Eu acreditar de que eu vigiar o meu marido, ele vai parar de me trair. Algumas mulheres querem que o marido não saia mais de casa. E não é sobre o marido não sair de casa. Que ele fique o final de semana inteiro em casa junto com ela. Porque aí, gente, eu tô botando uma pressão no meu marido. Não sai, não vai, não sei o quê. Só que isso, ó, não tá tendo sabe? Tá tendo uma desconexão aqui também? Porque afinal de contas, se eu estou ditando as regras, se eu estou dizendo pro meu marido como ele tem que fazer, do jeito que ele tem que fazer, a regra que ele tem que cumprir para que a gente fique junto, eu não tô sendo parceira e esposa. Eu tô no lugar de mãe. E no lugar de mãe tem uma grande desconexão entre você e seu marido. Ah, mas aí se ele quer ficar comigo porque ele cometeu um erro, tem que ser do meu jeito. Então não é do seu jeito, tem que ser um acordo onde fique bom pra você e bom pra ele. Porque afinal de contas, você vai querer que seu marido fique na sua casa forçado? Você olhando pra ele sabendo que ele não te ama, que ele não tá afim de estar ali, que ele tá ali por uma imposição. Então todas essas brechas, elas têm que ser vistas, elas têm que ser resolvidas para que aí você viva feliz. Porque no fundo, gente, a gente quando é traída e que o marido pede perdão e fica em casa e ele tá ali tentando ser melhor, se ele tá realmente, genuinamente tentando ser melhor, a gente sabe. Agora quando ele tá ali, porque eu falo assim, ó, não vai sair hoje não, viu? Que se você sair nós vamos brigar. E aí ele fica emburrado dentro de casa, olhando o celular de cara feia, te olhando esquisito, nem chega perto de você, nem tem um diálogo. Você sabe que ele tá ali só para cumprir uma tabela, só para dizer, estou aqui por algum motivo, mas não é você a minha razão de estar aqui. Então tudo isso precisa ser visto. Se você fez isso, ou faz isso, alguém colocou aqui, já tive vontade, mas nunca coloquei o aplicativo. Que bom, querida. Eu acho que 99 tem vontade, mas quando a gente pensa para pensar que a gente mais perde fazendo isso do que ganha, então é melhor a gente não fazer. Se você já cometeu, né, já fez isso, já cometeu alguns desses erros, eu quero que você pense o seguinte agora, que esses erros, entre aspas, não é para te colocar culpa. Quando eu falo erro, é no sentido de que assim, ó, isso aí não vai fazer você e seu marido ficarem felizes, bem unidos, tá? Não é nada relacionado à traição. Nada justifica uma traição. Nada justifica o que ele fez com você. A nossa fala aqui, e o tema de hoje é: se você tem medo de ser traída novamente, descubra o que fazer, é um olhar para você. É que você entre num caminho onde
o que você vai fazer, você vai ser beneficiada. O que você vai fazer bem para você. E vigiar o seu marido com o aplicativo não vai te ajudar. Ir na porta do trabalho dele, verificar se ele realmente está lá, não vai te ajudar. Mentir para ele, vigiando ele, escondido, não vai te ajudar. Porque todas essas ações são voltadas para ele. Entende que nenhuma dessas ações é voltada para o seu bem-estar, nenhuma dessas ações é voltada para que você resolva a sua dor, embora tenha sido ele que cometeu a dor. E uma das coisas que eu gosto de ouvir muito das minhas alunas, né? Quando eu pergunto para elas assim, por que você entrou no programa Florescer? Por que você está aqui no treinamento? E elas respondem assim, agora que eu venci a dor, eu entendi que eu busquei ajuda porque me doía. E eu tinha que resolver a minha dor. E é esse o pensamento que eu quero que você saia daqui. Apesar que foi ele que fez algo, você vai resolver porque dentro de você está doendo. Essa é uma questão muito importante. Então eu também já cometi esses erros, eu também já fiquei vigiando ele. Eu já estive no seu lugar, porque há 20 anos atrás eu fui traída. E eu sei muito bem o que é você se sentir enganada, injustiçada. E pensar assim, por que eu tenho que olhar para mim? Por que eu não posso vigiar ele já que ele me traiu? Por que eu não posso fazer esse tanto de coisas, né, que a gente passa pela nossa cabeça? Por que eu não posso jogar na cara dele para ele sentir a mesma dor que eu senti? Eu já estive nesse lugar e isso não me ajudou a sair da minha dor. Muito pelo contrário, eu passei anos sofrendo a dor da traição. Até eu entender que um grande problema de estar nessa situação, né, de vigiar, de olhar e tudo, é que nessa busca eu não estava me protegendo de outra traição e esse jeito não favorecia a mim, não me ajudava. Tá fazendo sentido, gente? Alguém pediu aqui para entrar ao vivo comigo, eu preciso que você escreva, quero entrar ao vivo, tá? Porque seus seguidores vão ver a sua live, né, junto comigo. Então, a sua participação ao vivo. Eles vão ver. Então, eu preciso que você diga, eu quero participar, porque essa live fica salva e os seus amigos vão ver o que você falou, tá bom? Então, eu quero que você que cometeu isso, pense agora. Por um segundinho aí, rapidinho. Você ganhou alguma coisa com isso? Emocionalmente falando, você ficou feliz? Você acreditou que depois desse vigiar, proibir ele de sair, ficar com o aplicativo, você, emocionalmente, você se sentiu bem? Responde aqui pra mim, sim ou não? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque muitas mulheres perdem muito tempo policiando o marido e sendo corroída internamente, né? Pela dor da traição, pelo medo de ser traída novamente. E isso só vai atrapalhar as chances de vocês restaurarem o casamento de vocês conseguirem estar junto de verdade. O seu marido ele vai se sentir culpado, ele vai se sentir vigiado, envergonhado. A chance de que ele fique lá na dele cada vez mais é grande. E eu estou falando aqui de um relacionamento onde o homem traiu a mulher e ele se diz arrependido e pediu perdão. Porque eu sei que muitas mulheres vão falar assim, Lê, mas homem não se arrepende não. Essa história de que homem ele vai se sentir envergonhado, isso é mentira. O meu conta pra todo mundo. O que conta pra todo mundo, gente, não é a pessoa que se diz arrependido. O que conta pra todo mundo, o que conta vantagem, o que continua traindo, ele ainda não se arrependeu. Então, quando eu falo de um homem que vai se sentir envergonhado, culpado, que isso vai fazer ele se afastar de você, de dentro de casa, né? Porque ele não gosta de estar ouvindo o tempo inteiro o que ele fez, é de um homem que se diz arrependido. É esse o caso.
Então, se seu marido ele vai ficar mais isolado, ele vai diminuir o diálogo com você, dentro da sua casa vai ficar cada vez mais difícil. Vocês conseguem entender isso? Que se eu me digo, né, se eu digo, então eu vou aceitar esse pedido de desculpas que ele tá me dando. Mas eu tenho uma postura de quem tem medo, de quem vigia, de quem joga na cara, de quem fala o tempo inteiro nessa traição, de quem joga indireta, de quem comenta com as amigas, de quem fala assim, tá com essa cara boazinha aí, mas ó, o que ele fez comigo? Vocês entendem que essa minha postura não está me conectando ao meu marido? E isso vai tornar o nosso relacionamento cada vez mais difícil, porque afinal de contas, como que vocês vão estar unidos se existe um acusador e um traidor? Porque é isso, no final das contas. Ele é o traidor e você entra no papel de acusadora. E eu sei verdadeiramente o quanto isso dói. E eu sei o quanto realmente a gente tem vontade de falar um monte de verdade. Eu sei o quanto que a gente tem vontade de jogar tudo pro alto. Mas a partir do momento em que eu disse, vou tentar, vou te perdoar, eu preciso resolver dentro de mim as minhas dores, silenciar as minhas pragas emocionais. Pragas emocionais são esses pensamentos nocivos que eu trago dentro de mim e que me atrapalham. Então são pensamentos, são comportamentos que eu trago já há algum tempo dentro de mim e que ele é potencializado com a traição, com esse problema no meu relacionamento. Então eu vou precisar resolver tudo isso para que, já que eu estou tentando aqui fazer o meu casamento dar certo, eu realmente esteja aqui. Porque se eu acho que ele vai me trair toda vez que ele sai de casa, é um sinal de insegurança. É um sinal de que eu emocionalmente não estou bem. É um sinal de que essa dor da traição, ela ainda está me dominando. E infelizmente, gente, tem mulheres que passam por isso durante muitos anos. Tem mulheres que passam por isso, que falam assim, Ale, eu fui traída 10 anos atrás e nunca mais eu fiquei bem. E o seu marido? Não, ele até melhorou. Eu até sei que ele não tá com outra. Mas eu tô muito mal. E aí qualquer sinalzinho de fumaça do tipo, eu vi que ele curtiu um vídeo. Essa mulher sofre e chora profundamente. O que eu quero dizer com isso? É que você ainda não venceu essa dor. É que você ainda não deu um novo sentido. Não ressignificou essa dor dentro de você. Por isso que ela ainda está tão grande aí dentro e te magoando. Então é uma ferida que, dependendo de algum comportamento dele, vai te ferir de novo. E pode até não ser uma traição. Pode até ser, às vezes, um comentário que ele fez ruim. Pode ser algo que ele disse que você não gostou, porque afinal de contas a gente está falando de pessoas humanas, né? E os humanos, eu, você, os homens, os filhos, o pai e a mãe, os nossos amigos, todos nós cometemos erros. E aí ele vai falar uma coisa que nem tem nada a ver com a traição, mas vai sempre te trazer a dor da traição. É porque essa ferida aqui ainda é uma ferida. Não foi ressignificada. E uma das pragas emocionais que a gente chama, né, é o hipervigilante. É a pessoa que fica vigiando o tempo inteiro. E ela fica vigiando e sempre pensando no negativo. Por exemplo, o marido, ele te liga, ele tá, sei lá, com a mãe dele, e aí ele avisa que tá com a mãe dele até fala, minha filha, ele tá aqui comigo, e você fica, quando ele sai de lá, ele vai em outro lugar. E eu sempre fico vigiando, mas eu vigio sempre puxando pro negativo. E aí, gente, é muito difícil ficar bem consigo mesmo. Quantas de vocês aqui foram traídas e o pensamento sobre a traição, sobre ser traída novamente, não sai da sua cabeça? Escreve aqui pra mim, eu. Só pra eu saber. Escreve aqui, eu. Quantas de vocês vivem com esse sentimento de que daqui a pouco pode acontecer tudo de novo? Eu, sim, muita gente.
Eu tô vendo aqui também no Facebook, no YouTube, Quantas de vocês que estão vivendo esse momento de ficar pensando a qualquer momento eu vou ser traída novamente, estão deixando dentro de vocês, sem saber, as pragas emocionais tomarem conta de vocês. E aí, gente, aqui vai mexer com a sua autoestima, com o seu amor próprio, com o seu descanso, porque vocês não dormem bem. Vai te colocar numa situação vulnerável, porque emocionalmente você está abalada. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer, e é o que eu faço lá com as minhas alunas no meu treinamento, é mapear as pragas emocionais. Você precisa saber qual é a coisa, vamos dizer assim, né? A coisa entre aspas, que está te machucando. Qual é o sentimento que você tem? Qual é o medo? Eu preciso saber quais são os meus comportamentos, quais são os meus pensamentos que eles estão jogando contra mim. Então são pequenos ajustes que você tem que fazer. Por exemplo, quantas de vocês me colocam, né, me contam, tanto aqui no meu direct do Instagram, como minhas alunas falam para mim lá ou no meu atendimento individual, que elas passam horas vigiando, ou fala stalkeando, né? Stalkeando o perfil da amante. Algumas criam um perfil fake para ficar olhando o perfil da ex-amante. Algumas postam indiretas para a amante e a amante, a ex-amante, fica postando indireta para ela. O que você está dizendo com isso? Que você ainda está presa nesse evento. E quanto mais você está presa nesse evento, maiores são as chances de você ter um medo de ser traída de novo. Maiores são as chances de você não se conectar com esse marido. Porque, gente, uma coisa é você olhar nos olhos de uma pessoa e confiar nela. Outra coisa é você olhar, sei, tá. A minha expressão fala que eu não confio. E se eu não confio nele, não confio em mim, não confio na nossa história, eu não confio no futuro, eu não consigo imaginar um futuro bom, eu não consigo deslumbrar algo legal que vai acontecer entre a gente, muito provavelmente esse casamento tem tudo para dar errado. Tem tudo para entrar uma outra mulher novamente. E aí, mais uma vez eu vou frisar, não é culpa sua, mas a sua dor vai te limitando, vai te distanciando do seu marido e vai fazendo com que esse relacionamento, cada vez mais, ele vai de ladeira abaixo. Vocês estão conseguindo entender, gente? Está fazendo sentido para vocês? Sinaliza aqui pra mim. Eu vou responder você, tá, amiguinha? Que colocou que você tinha uma ótima conexão e mesmo assim o chifre correu solto. Daqui a pouco eu respondo você, tá? Só vou continuar aqui falando, só pra encerrar aqui o conteúdo e eu venho respondendo vocês. Tá fazendo sentido? Comigo foi assim? Perfeito. Quero dar um grande abraço no coração de cada uma de vocês. Um cheiro, que bom vocês aqui comigo no domingo à noite. E quero convidar vocês para participar da Maratona Vencendo a Traição. Vai ser um evento online, gratuito. Quem quiser participar tem que se inscrever para a lista de espera. O link está na minha bio. Se você não sabe como se inscrever, manda uma mensagem, lê como eu me inscrevo. E quando você se inscreve, você entra no grupo do WhatsApp. E lá a gente vai notificar você para participar da Maratona Vencendo a Traição. Tá? É a próxima maratona que eu vou fazer. Então, uma coisa que é muito comum é a mulher ficar correndo atrás do marido. Dizendo para ele, presta atenção no que você está fazendo, olha para nossa família. Isso também é um comportamento relacionado às pragas emocionais. Porque quando você age dessa maneira, você está dizendo para ele, estou duvidando de você. Quando você age dessa maneira, você está dizendo que eu sei que você vai errar de novo. Então, se eu sei que você vai errar de novo, será que eu estou feliz aqui nesse relacionamento? Por isso que é tão importante, sabe, a gente mapear as nossas pragas emocionais, que são esses comportamentos, esses pensamentos que a gente tem sobre esse relacionamento, para que a gente possa combatê-la de uma forma correta. Ale, mas e aí? Eu perdoei ele. Ele mudou as atitudes dele.
E aí tem 15 anos, ele me traiu de novo, o que que eu faço? Como você já vai ter mapeado suas pragas emocionais, como você vai entender, né? Você vai, através das atitudes de poder, silenciar essas pragas. Como você vai ser uma mulher que se ama, que já melhorou sua autoestima, que saiu da dependência emocional, que entendeu o seu valor, se ele tiver essa atitude de novo, você vai saber o que fazer. Aí vai caber a você decidir, ó, me traiu há 15 anos atrás, eu passei por um processo, eu venci a dor, eu melhorei meu emocional, eu me tornei uma mulher melhor pra mim e por consequência, por nosso relacionamento, me traiu de novo, eu não quero mais ficar aqui. Ou então você vai dizer, me traiu de novo, é menino e eu vou tentar de novo. Aí é com você. Mas o importante é que você entenda que não é vigiando ele, não é colocando um aplicativo no celular dele, não é saindo da sua casa e indo para a porta do trabalho dele que vai evitar que ele te traia. E muito menos tendo medo de ser traída de novo. Na verdade, gente, o medo, ele é um sentimento que ele é atrativo, né? Porque como o medo, ele não sai da nossa cabeça, como a gente fica pensando nisso o tempo inteiro, a gente acaba criando uma situação inconsciente e vendo isso acontecer. Muita gente fala, né, meu maior medo era ser traída, e foi exatamente o que aconteceu. Não justifica ele ter te traído, tá? Isso foi uma atitude dele. Estamos falando apenas do seu emocional. Eu gosto de falar isso porque às vezes chegou alguém aqui no meio da live e fica sem entender o contexto, e aí é um problema, né? Então, uma última coisa muito importante que eu queria falar pra você, ficar atenta, que é um erro que parece que tem a ver com vigiar o marido, mas tem uma relação com isso, que é você ficar vigiando a amante. Eu tinha uma aluna e a gente tentei fazer algumas intervenções com ela e ajudar ela, né? No final a gente conseguiu, mas ela tinha um grave problema. Ela sabia que o marido não estava com a amante mais, ela tinha certeza de que ele realmente tinha se arrependido, que ele tinha parado de beber, ele tinha mudado um monte de atitudes, coisa que há anos ela tentava fazer ele mudar e ele nunca quis. E quando ele se arrependeu de verdade, ele mudou. Só que ela tinha um péssimo hábito e gerava muitos problemas dentro da casa dela. Era assim, ela viajava com ele e ela sabia, por algum motivo, que a mulher vivia vigiando ela também. Ela não tinha bloqueado a ex-amante, então era assim, era uma conhecida, então essa mulher tinha acesso aos status dela e aos stories do Instagram. Então ela viajava com o marido. Aí uma das viagens ela fez o seguinte, ela tirou uma foto na praia abraçada com o marido e fez assim com o dedo. Aí isso gerou um grande problema, primeiro porque ele viu isso, segundo, a ex-amante pegou um monte de foto antiga, mandou pra ela, colocou no status dela, da amante, e aí ela começou a colocar assim, porque ela sabia os horários do marido, então ela começou a colocar assim, na quinta-feira, às 8 horas da noite, foi maravilhoso nós dois, dando a entender que o marido dessa aluna nossa, ele tinha saído do trabalho e tinha ido ficar com ela. Gente, eles brigaram, foi uma confusão. E aí, por algum motivo, depois que ela tinha feito o print das fotos, do status da ex-amante, ela viu que uma das blusas era uma coisa muito antiga. E que essa blusa nem existia mais. Ou seja, se ele estava com essa blusa nessa foto, tinha que ter sido coisa de ano atrás, não agora. Mas aí ela já tinha brigado, ele já tinha dito que ia embora, que não aguentava mais ela. E aí foi uma situação muito difícil. Então vocês entendem que a outra lá, ela jamais vai querer colaborar com você. E se ela sabe que você está vigiando as coisas dela, se ela sabe que você fica indo olhar, ela vai criar situações que às vezes não é real para poder detonar com você. Porque é mais ou menos aquela coisa de ego. Ele não ficou comigo para ficar com a esposa, então deixa eu atrapalhar. Infelizmente, gente, tem muita mulher do mal que faz isso. Infelizmente. E aí quando você para pensar assim, Lê, mas essa amante nem tá com ele, vai fazer isso? Gente, essa pessoa é uma pessoa doente.
emocionalmente falando. Essa mulher, ela entrou na sua vida. Claro que ele é que tem um compromisso com você. Mas uma mulher que se submete a ser amante, a aceitar migalhas, a ficar mandando indireta para a esposa, foto para a esposa, print para a esposa, é uma mulher que aceita qualquer coisa. Então ela, emocionalmente falando, ela é uma pessoa doente. Ela não vai facilitar para você. Então ficar vigiando a amante, jogando indiretas nas redes sociais vai aumentar a sua insegurança e vai criar um atrito entre você e seu marido, minimamente falando. Se não gerar uma questão maior, se não gerar uma separação. Porque tem amantes que mandam mensagem para a esposa, né, dizendo assim: com você ele não fica, que eu vou dar um jeito de ele ficar comigo. E aí olha o quanto que isso vai te trazer uma insegurança. Eu falei da Leila lá no início da live, né? Que ela ia vigiar o marido, uma aluna nossa. Ela ia lá da cidadezinha dela vigiar o marido lá num trabalho. E aí depois que ela mapeou quais eram os pontos dela, quais eram as questões que ela precisava dentro dela, tem até um vídeo dela aqui falando assim, né? Que eu pergunto pra ela assim: e aí, você continua vigiando? Ela fez uma gravação pra gente falar assim: eu nem olho no celular dele. Eu nem tô mais nem aí, porque agora eu entendi quais eram as minhas questões. Ela parou de ir lá vigiar o marido. Ela parou de ficar mexendo no celular dele. Ela entendeu o valor dela. E aí ela fala assim: ó, hoje eu sei tanto lidar com esse sentimento que se ele fizer de novo, eu já sei que atitude eu vou ter. Então eu tô muito tranquila cuidando de mim. Esse é o foco. Parar de olhar para esse homem e olhar para você, sarando essa ferida. Então, se você está vigiando seu marido por 24 horas por dia, o primeiro passo é parar de fazer isso e entender: eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E aí tem um passo a passo para isso. Aí tem um caminho que você precisa percorrer para chegar a essa conclusão. Precisa olhar suas pragas, desenvolver, né, as atitudes de poder que combate essas pragas, para que você entenda: eu sou a pessoa mais importante. E quando você entende isso, gente, com técnicas, com exercícios, com vivências, com esse passo a passo, o outro se torna o outro de verdade. Porque a maioria de vocês não olha para o marido como outro. A maioria de vocês olha para o marido como centro. E aí você não está cuidando de você. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para aproveitar para responder. E se seu marido ainda está em casa, pedindo perdão para você, se dizendo arrependido, querendo manter esse relacionamento, manter esse casamento, e se você tem esse mínimo desejo de manter a sua história, não quer abrir mão de um casamento de 30 anos, 35 anos, você está no lugar certo. Porque aqui eu ajudo você a vencer a dor da traição em 4 semanas e, se possível, restaurar o seu casamento. Porque só depois que você vence a traição, vence essa dor, você consegue tomar uma decisão. Aí você vai conseguir dizer: eu quero realmente continuar aqui. Ou então, ó, não é isso. Ele não mudou, ele não se transformou e eu não quero continuar. Mas antes de tudo é vencer a dor. Se seu marido está em casa se dizendo arrependido, é uma grande oportunidade para você se sentir bem e fazer essa história uma história nova. É uma grande oportunidade para você ajustar essas questões aqui passadas, que eram problemas que vocês deixavam embaixo do tapete, que vocês não tocavam no assunto. É uma grande oportunidade para vocês alinhar essas situações e a partir daqui começar uma nova história depois da traição. Você não precisa viver com medo. Você não precisa viver insegura. Você não precisa ficar o resto da vida pensando: por que eu estou passando por isso? Você precisa olhar para você, entrar nesse processo de vencer a dor da traição e se tornar uma mulher melhor para você. Uma mulher forte, decidida, que se ama, que se cuida. Aí sim, você vai poder viver uma nova história com esse marido. Eu vou responder aqui uma amiga que escreveu aqui pra gente no... Deixa eu responder vocês aqui.
Vou responder você também, tá, Kátia? Só responder primeiro a Nácia Patrícia, que ela colocou aqui pra gente, ó. Uma vez... são 3 perguntas, então eu vou ler as 3 e vou responder pra ela. Realmente quem trai uma vez traz sempre por experiência própria. Não concordo com o que você está dizendo, ela escreveu aqui pra mim. E sempre tive uma ótima conexão. E o chifre aconteceu, solto. Sempre tive uma ótima conexão e o chifre correu solto. O que eu posso falar pra vocês, querida? Primeiro, eu conheço homens que traíram, se arrependeram e nunca mais voltaram a trair. Então a sua experiência com esse homem que te traiu e traiu várias vezes não é 100%. Existem homens que sim, como mulheres também, que cometem o erro, se arrependem e voltam atrás. Quando você coloca aqui, ó, sempre teve uma ótima conexão e o chifre correu solto, eu pararia para pensar, quem era esse homem? Então, desde o casamento, do início do casamento era assim? Esse homem sempre foi muito mulherengo? Esse homem sempre acreditou que era você e várias? Quando vocês namoravam, ele era fiel? Porque quando a gente pensa nisso, né, que entrou uma terceira por falta de uma conexão, porque existia uma desconexão, né? Então, a falta de conexão, eu tô falando de um homem que até então tentava ser fiel. Mas quando eu caso com um homem que já traía todo mundo, né, já tinha várias histórias, aí a minha pergunta é, por que eu entrei nesse relacionamento? Gente, porque ninguém muda do nada. Talvez você possa descobrir quem era seu marido depois do casamento. Mas no namoro, antes de namorar com você, quem era esse homem? E mais uma vez, eu não estou colocando culpa em vocês, eu só estou tentando tirar essa ideia de que porque traiu uma vez, vai trair sempre. Não, o seu traiu uma vez, não se arrependeu de verdade, não mudou a conduta dele e continuou te traindo. Não quer dizer que todos são assim. Porque senão todos os casos que a gente conhece de mulheres que restauraram o casamento, que vivem bem, e de homens que se transformaram, isso que foi anulado por causa da sua história. Então eu pensaria nisso, sabe? Ele realmente se arrependeu? Se vocês tinham uma excelente conexão e ele te botava chifre, como você colocou, esse homem, algum dia ele foi fiel ou ele sempre foi assim desde o namoro? Então eu perguntaria, quem é esse homem? Quando eu falo de um homem arrependido, eu estou falando de um homem que ele cometeu um erro e ele realmente se arrependeu. Aí ele pode mudar. Mas homens que a vida inteira te traiu no namoro, já vem essa história sempre, ele nunca se arrependeu de verdade, esse não vai mudar, gente. Ele não tem como mudar, porque ele não tem esse desejo. E a Kátia perguntou aqui pra gente, deixa eu ler sua pergunta, querida. Fui traída por 7 anos... Deixa eu ler aqui com calma. Fui traída por 7 anos. Devo perdoar? Ele chora e se mostra arrependido. Olha só. Você foi traída por 7 anos e você não sabia e agora você descobriu e ele se arrependeu? Aí você fala aqui uma coisa interessante, ó. Ele chora e mostra arrependimento. Aí o caminho não é você perdoar. Porque se você simplesmente perdoar, você vai gerar dentro de você um senso de injustiça. Então, 7 anos esse homem me enrolou, me enganou. Agora eu perdoo, não toco mais no assunto. Se isso acontecer, vai te gerar um grande senso de injustiça. O caminho não é perdoar esse homem. O caminho vai ser você ressignificar essa dor dentro de você. Ou seja, dar um novo sentido para essa dor, o que aconteceu. Entender qual eram as situações, então as pragas emocionais que desconectavam vocês e aconteceu essa traição. Porque aí agora a gente vai dar um passo para trás. Eu vou resolver questões antes da traição. Por isso que eu falo que é tão importante vocês mapearem as pragas emocionais de vocês, combater as pragas emocionais com atitude de poder para que esse relacionamento seja transformado. Porque quando você fala, eu te perdoo, e aí continua tudo do mesmo jeito, sem entender qual foi esse espaço aqui que entrou essa mulher durante tanto tempo, 7 anos,
quando isso não é resolvido, a chance de que tudo continue repetindo o mesmo processo aconteça. Então, o que tem que acontecer? É você entender primeiro a sua dor e resolver ela, curar essa dor, vencer essa dor. Depois você entender quais eram as desconexões de vocês, quais eram as pragas emocionais, quais eram as atitudes que afastavam vocês. E aí sim, você entender, né, com ele aqui. Vamos nós dois aqui continuar o nosso casamento. E uma coisa que eu vou falar pra você muito sinceramente, sabe? Sim, bem, com muito amor. Se você tomar qualquer decisão agora, você ressentida, magoada, pode ser que você se arrependa. Tanto a decisão de perdoar e continuar do mesmo jeito esse casamento aí, como a decisão de mandar ele embora. Qualquer uma das duas decisões tomada com uma mulher que está triste, magoada, sem autoconfiança, com baixa autoestima, com falta de amor próprio, qualquer uma dessas duas decisões aqui vão te trazer consequências que depois você pode se arrepender. Quantas mulheres falam pra mim assim, meu marido se arrependeu, eu perdoei e agora eu tô muito magoada comigo mesma, porque eu olho para ele e tenho até horror a ele, não gosto nem que ele me toque. E quantas mulheres falam, botei meu marido pra fora na hora que eu fiquei sabendo da traição, depois eu pedi pra ele voltar e ele não quis voltar. E agora sou eu que tô correndo atrás dele e ele não quer de jeito nenhum. O papel inverteu. E parece que eu é que fiz uma coisa errada. Quantas mulheres falam isso? Então, tomar a decisão só depois de vencer a dor. Aí a sua vida vai ser muito mais fácil. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Quero pedir para quem está assistindo aqui essa live, depois vir aqui, colocar coração, curtir, dizer que assistiu. E quem está vendo a gravação também, curtir o vídeo, encaminhar para alguém, para que a gente possa saber que vocês estão assistindo aqui, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Amores, não tem mais uma pergunta aqui, já respondi as 3 aqui do YouTube. Deixa eu ver se tem alguém aqui no Facebook. São 3 redes, né? Então eu quero dizer para vocês um excelente final de domingo. Que vocês hoje possam dormir tranquilas e amanhã comece uma nova história pensando sobre o que a gente conversou. Se fez sentido para você, vem aqui e comenta. Ale, fez sentido para mim. Eu entendi o que você falou. Era isso mesmo. Porque a gente precisa dar um passo na nossa direção. Se de tudo que eu falei para vocês aqui nessa live, eu pudesse resumir uma palavra para que você levasse essa palavra como uma palavra de ordem para a sua semana, eu diria o seguinte: um passo na sua direção. Já se inscreve para a maratona que vai acontecer, tem uma lista de espera aqui na bio e já começa a dar um passo na sua direção. Porque amar o outro implica em amar a mim mesmo. E como que eu me amo se eu estou ferida, magoada, ressentida, me sentindo o cocô do cachorro do bandido? Como? Então é um passo na sua direção. Que seja essa semana, sabe? Dessa decisão, eu vou dar um passo na sua direção. Eu tenho algumas perguntas aqui na minha caixinha de pergunta do Instagram. Vou aproveitar agora e gravar para vocês a resposta. Vou abrir outra caixinha de pergunta. Então, quem quiser fazer a sua pergunta aqui, eu não consegui responder aqui na live, ou quem está na gravação e quiser fazer a pergunta, aproveita lá, porque eu costumo responder. Se eu não respondo aqui no próprio Stories, eu respondo no privado, tá? Mas ninguém fica sem resposta aqui na nossa caixinha de perguntas. Então aproveita para mandar. Quero dizer para vocês gratidão pela presença de vocês aqui no domingo à noite. Se sintam abraçadas e acolhidas por mim. Eu vejo cada uma de vocês com muito amor. Um cheiro no seu coração. E essa semana a gente tem live. Eu vou avisar aqui nos meus stories o dia da próxima live. Fiquem com Deus e boa semana para vocês. Um cheiro, gente. Obrigada pelo coração, querida. Se sinta amada por mim, tá?